Iniciar dizendo que o meu paraíso é o meu quarto, que tem sido o meu refúgio durante essa pandemia e é onde eu tenho colocado todos os minhas produções e é onde eu descanso e onde eu me encontro. Eu Parece diria, ótimo. eu diria que eu estou construindo um novo paraíso na selva de pedra chamada São Paulo. Então, meu paraíso hoje está sendo num camarim. E é isso. Olha o galão da Aproveitando, garota. aproveitando em construir paraíso, eu agora estou aqui habitando um paraíso natural de frente para o meu quarto, aqui em Salvador. O meu paraíso também é em Salvador, num cômodo da minha casa onde dá para ver a Avenida Centenário e tem um vento bem forte. O meu paraíso hoje é aqui no interiorzinho da Bahia, na Chapada. Eu tô em Lençóis e eu escolhi hoje a cozinha aqui para ser esse meu pedacinho de paraíso. E qual é o seu paraíso, Ramonzinho? Então, meu paraíso é uma contemplação diária dessa nossa milenar ancestralidade, né? Dessa nossa milenar resistência, né? Como vai dizer Conceição. Eu tenho uma curiosidade, Ramon. Eu queria saber qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida. Olha, o primeiro livro que eu li mesmo, assim, me dando conta do que era um livro, do que era aquele objeto e tal, com significado, foi o Guarani, de José de Alencar. Ramon, qual foi a primeira produção positiva que você teve acesso? O livro Depois daquela Viagem, de Valéria Piazza Polisi. Quando foi a primeira vez que você ouviu a palavra AIDS? Exatamente, eu não tenho essa recordação de ouvi-la, assim, mas de ver eu tenho um nítida, né? Que foi nas capas da revista Super Interessante. Qual é a primeira imagem hoje que você tem quando ouve a palavra HIV? Lógico, como eu trabalho com palavra e tenho me interessado muito mais pela sonoridade delas, hoje, quando se fala HIV, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa imagem de movimento mesmo, né? Desmembrando o HIV como se fosse um H e ir ver, né? Aqui em Salvador, a gente tem uma gíria, talvez um jeito de falar, né? De não comer esse H, não comer esse reggae e tal, assim. Então, vem como um HIV. Então, me interessa hoje mais, assim, quando eu escuto o HIV, de me debruçar sobre esse movimento de o que é que está falseado dentro dessa pandemia, né, do HIV/AIDS. Então, essa é a imagem de movimento que me vem, HIV. Para você, positivar é afirmar? Eu gosto muito das palavras e do som, do que se pode fazer com ela e de sua etimologia. No sentido de que positivar, na classe gramatical dos verbos, pode ser entendido como um ato ou efeito de tornar algo positivo, e positivo, do latim positivos, alude a um sentido daquilo que é convencional, portanto, que convencionou-se a partir de uma situação, uma posição, um lugar. Então, sim, a gente pode dizer que positivar é afirmar, asseverar algo, né? Dizer algo. No entanto, eu gosto muito de pensar também no que significa tornar algo positivo, né? Se a gente leva em conta e em consideração que os signos de positivo no mundo branco ocidental, que é o que a gente vive hoje no Brasil, sobretudo, dão conta de repetidas e reiteradas imagens, então a quem ou a que interessa positivar algo, né? Ou positivar as coisas, né? Então, poeticamente, me interessa esse jogo com a palavra afirmar, onde o a, como essa partícula de negação, né? Afirmar, negando essa firma, né? Nos diz que precisa ser feito algo sem as firmas, né? Então, dentro desse movimento de pensar o HIV e AIDS, pensar algo que negue ou que não, ou que haja de forma a criticar essa firma, né? E que firma é essa? A firma da indústria farmacêutica, né? Sobre qual os corpos soropositivos hoje se encontram como, vou dizer assim, corpo-rações, né? Corporações, né? Esses corpos que são, sobretudo, diariamente incentivados com essas rações, que são os medicamentos. Então, bem, positivar pode ser afirmar, mas pode ser muitas outras coisas também, que não só esse movimento, né, que se perde dentro dessa dimensão identitária de
representatividade, né? Qual é o seu paraíso? É a contemplação diária dessa nossa milenar rede ancestral, assim. Então não penso como, não idealizo um lugar de paraíso específico, até porque penso que para as nossas subjetividades, as nossas corporalidades, esse é um horizonte que não está posto desde o mundo que a gente vive. Então, paraíso para mim é essa contemplação diária de uma rota de fuga que foi planejada ao longo dos tempos, né? E a gente está aqui por elas. Dentro desse processo de contemplação, Ramon, e também todo o seu processo de escrevivência, como também trazendo um conceito da Conceição, a partir de que momento, né, assim, nesse processo de pesquisa, você sentiu necessidade de falar sobre HIV, de trazer a temática, né, do HIV para suas pesquisas, para os seus trabalhos, assim? A perspectiva das histórias ou narrativas de vida, como se chama no terreno da educação, das autobiografias, como vai se chamar lá no terreno das letras, né, da galera que pensa nas letras, ou das escritas de si dentro do território filosófico, né, sempre embasaram a minha produção. Então, para mim, a arte, o fazer da arte, ele sempre funciona desde aquilo que atravessa a minha história, né? Lógico que não é a minha história no sentido de Ramon descolado do mundo, mas a minha história naquilo que liga ao coletivo, né? Mas que em alguma medida me puxa mais porque diz respeito àquilo que eu vivo, aquilo que eu vivencio, que eu experiencio. Portanto, em alguma medida eu tenho propriedade para dizer ou falar algo, né? Então, nesse sentido, toda a minha produção, seja dentro do território acadêmico, seja fora do território acadêmico, sempre vai ter esse componente de reflexionar sobre as temáticas que eu vivencio, né? Então, quando você me pergunta em que momento o HIV se coloca como uma questão urgente, não existe esse momento. Para mim, foi do momento que eu sou informado que eu estou HIV positivo, né, pela dinâmica biomédica. A partir dali, essa dimensão eu já sabia que ela já estaria na minha produção em algum momento, né? Então, lógico que tem o momento da digestão, o momento da aceitação, do diagnóstico, o momento do entendimento, dos autocuidados que você vai produzindo para se entender enquanto corpo positivo, né? Mas isso nunca foi uma dúvida, assim. Sempre saberia que nas entrelinhas, nas linhas e nas entrelinhas das minhas produções, esse seria mais uma das questões que eu trataria, né? Sexualidade, gênero, racialidade e também as dimensões da saúde, né? Sobre essa condição, né? Eu queria te fazer uma pergunta que eu imagino que você deve ter se feito muito e deve se fazer muito ainda, que é para quem interessa essas escritas, essas produções e por que ainda se faz necessário essas escritas e essas produções e essas afirmações? Do lugar que eu tenho pensado atualmente, essas produções precisam interessar, primeiramente, ao corpo positivo, né? Ou às pessoas que vivem com HIV/AIDS, pois eu as tenho entendido como um movimento de cura, ou um fazer em torno do autocuidado que é engendrado por esses anos de estigma, né? Esses anos de violência, esses anos de abandono, esses anos de silêncio. Então, prioritariamente, primeiramente, essas produções positivas precisam interessar as pessoas positivas. Assim, acho que esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, produzir a partir da temática, daquilo que atravessa a sua vida, é o quê? Se não um movimento de cuidado consigo, com a sua história, com o seu movimento, de encarnar essa condição de saúde, né? Não só encarnar, mas encarar essa condição de saúde. É uma pergunta, né? Então, assim,
E digo, produzir não só em termos de objeto de arte, mas em termos de conduta, de posicionamentos cotidianos, ordinários, né? Da vida ordinária, da vida do dia a dia, né? Esses posicionamentos que levam em conta a sua relação com esses seres que habitam o seu corpo aí agora numa relação mutualista, digamos assim, né? Então, assim, não é só é o Ramon e o vírus também, né? Então, para longe, porque tem muita gente que tenta fazer esse silenciamento. Eu não sei, não lembro, às vezes eu esqueço que eu vivo com... Não, gente. Você vive com esses vírus, então não dá para esquecer um ser que está dentro de você ali o tempo inteiro, né? E a gente vê essas preocupações hoje em dia com a Covid, né? Então se preocupa muito com o vírus da Covid, porque não vai se preocupar com o vírus da HIV que você leva diariamente e ainda nem tem cura, entendeu? É algo que você vai levar até para a morte. Então, você estiver morrendo lá, seus restos mortais vão estar lá sendo carcomidos por esses vírus também. Então, assim, primeiro de tudo, precisa interessar a pessoa positiva, né? E que produz a partir desse lugar. Segundo, precisa interessar a todas as pessoas, né? Porque essa condição de saúde não diz respeito somente às pessoas que possuem o vírus, né, do HIV/AIDS. Diz respeito a todo mundo. E aí, repito de novo, a gente tem visto isso agora com a Covid. Então, não são só as pessoas que estão contaminadas com a Covid que precisam falar da Covid ou se preocupar com a Covid. Pelo contrário, são todas as pessoas. Então, pensando nesse arco de 40 anos do HIV, considerando o Brasil e o mundo, a gente enxerga que tem aí dois... Não é que sejam dois momentos específicos, assim, mas a gente consegue perceber dois pontos quando a gente olha para as produções positivas. Um primeiro, que é ali quando as pessoas elas começam a falar sobre a questão numa terceira pessoa, mais ou menos assim, né? A gente tem aí o Caio Fernando como um grande exemplo disso, talvez. Mas, atualmente, a gente enxerga as pessoas falando muito na primeira pessoa, de fato, nas autobiografias, nas escrevivências, como a gente falou no início. Como é que você observa esse arco, uma vez que isso também faz parte do seu estudo, da sua pesquisa, né? Como é que você observa isso, assim? Até porque, se a gente for imaginar, a gente está vivendo um momento que é o da selfie, que é o do Big Brother, que é dessas lentes de aumento sobre a realidade, né? Ou dessa realidade ficcionalizada. Então, acho que também as pessoas agora estarem se expondo, falando abertamente, tem a ver ali um lugar de rompimento desses muros, de rompimento dos armários, para também afirmar a vida e até mesmo provocar outras pessoas a afirmarem isso, mas até onde isso também não está ali agenciado com o momento e o contexto que a gente vive, que é diferente da década de 90 ou da década de 80. Enfim, como é que você meio que observa isso? Queria te escutar nesse sentido. Acho que você fala duas coisas aí que me interessam muito. Primeiro é afirmar a vida, e o segundo é essa transformação de um nós para um eu, né? Não sem um eu deslocado do coletivo, não é isso. Não é um discurso em si mesmado sobre si, não é isso. Pelo contrário, é uma dimensão de coletivo, né? Assim, essa é uma reflexão que eu tenho feito muito na minha pesquisa de doutoramento, né? Que é justamente pensar essas histórias, esse arquivo de história produzido por corpos racializados e soropositivos. Então, a minha pesquisa hoje gira em torno desse lugar. Então, pensar esse arquivo. Então, há muitas camadas para se pensar esse movimento, né? de mudança de um nós, de uma terceira pessoa para uma assunção de primeira pessoa, né? Então, dentro dessas muitas camadas, eu tenho apostado em um movimento que eu estou chamando, e essa é a primeira vez que eu falo publicamente, né? Que é um certo movimento do fazer ecográfico, um movimento de ecografia em torno das produções feito por pessoas racializadas e soropositivas, né? Que eu tenho chamado de um movimento lítero-sonoro ecográfico. O que é ecografia dentro da medicina, né? A ecografia é a ultrassonografia que se faz para identificar a vida, né? Quando a gente vai fazer lá a ecografia ou fazer a ultrassom, é esse movimento, né? De identificar a vida dentro de um corpo que está ali, enfim, maturando, maternando, né? Então, esse movimento, esse fazer ecográfico, ele tem se debruçado sobre esse arquivo, ou essa grande narrativa do HIV/AIDS,
né, que nos foi contada, e tentando ouvir ou escutar os silêncios, os ruídos, ou esses outros tipos de produção que ficaram jogados à margem, né? Então, não entraram para o cânone, digamos assim, de uma história do HIV/AIDS. Então, tenho me interessado muito por esse movimento de afirmar a vida diante de um cenário que é projetado como um cenário de morte, para as subjetividades e corporalidades lidas como recuadas, né? Como vai falar o nosso mais velho, seu Mateus Aleluia. Então, essas pessoas recuadas, que somos nós, recuadas desse núcleo do privilégio, recuada dessa farra do dinheiro, recuada de condições mínimas, digamos assim, de produção de arte e produção de pesquisa científica também, nós que somos todos recuados nesse lugar, tem me interessado isso. Então, o movimento o fazer ecográfico, ele se interessa muito menos por olhar esse arquivo, muito menos por olhar ou vislumbrar essas imagens, e ela se interessa por essa abertura que o som, que o ruído e que a música vão oferecer, né, como esse plano de fuga. E tem uma metáfora aqui, né, como uma fuga dentro do movimento musical, né? Fuga é música. Então, se a gente for lá estudar partituras e tal, a fuga é um movimento, né, musical que nos abre para outra coisa. Então, assim, esse fazer ecográfico que se debruça sobre o arquivo do HIV/AIDS, sobretudo feito e levado a cabo por pessoas racializadas, é o que tem me interessado mais agora. E desse movimento específico, isso que você fala, Lui, esse movimento de afirmação da vida é o que me interessa mais. E aí tenho feito também algo que não vai dar para fazer aqui muito, porque é algo muito profundo que eu discuto mais na tese, é esse movimento de uma necropolítica, esse regime político que o camaronês aqui, Mbembe, vai chamar o tempo que a gente vive hoje para um outro tipo de movimento baseado numa icupolítica, pensado pelo Anderson Flor, né? Nascimento, que é esse movimento de entender a morte a partir de uma outra perspectiva, que não essa perspectiva branco da hetero-branco cis saudável norma, né? Como vai dizer a Bruna Cury, a narcotransfeminista, né? Então, assim, é entender a morte como uma outra dimensão, até festiva, e de como a gente aprende a viver morrendo. Eu, por exemplo, Ramon, há 6 anos, quando eu tive o meu diagnóstico, alguma coisa em mim precisou morrer para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu esteja aqui falando com vocês aqui, né? Então, algo precisou morrer para que outra coisa nascesse, né? Outra coisa fosse movimentada ou dançasse novamente. Então, esse movimento de afirmação de vida que eu estou apostando dentro do conceito de um fazer ecográfico, lítero sonoro, que é um fazer ecográfico, esse é um movimento, né, que tem me interessado. E isso, óbvio, tem essa dimensão do protagonismo, né, de como isso, para as nossas subjetividades racializadas, tem um outro significado que não é o significado de fechar, de lacrar, ou de ser mais um no rol de artistas, de pessoas que já produzem a partir desse lugar do HIV/AIDS, mas pelo contrário, de cura desse auto-ódio, digamos assim, sabe? De cura desse desamor que foi ensinado às nossas subjetividades, sobretudo racializadas, né? De achar que a gente não pode amar, e ainda, somado a isso, com o diagnóstico do HIV, de que a gente nunca vai poder amar, ou nunca vai poder ter filho, família, ou que a gente nunca vai poder nada. Então, esse fazer ecográfico aposta em outro movimento diante do diagnóstico do HIV, que não é um movimento que se lamuria, mas é um movimento que dança, que baila, que se diverte, que fecha e que lacra também, mas assim sempre afirmando vida. Não uma afirmação vazia, mas uma afirmação de que nos conecta de novo ao EBE, né, à comunidade. E diz assim, olha, eu também faço parte disso, não estou alheio, não vou negar a minha vida. Então, acho que é esse o movimento, né? Então, essas transformações ao longo do nós para o eu tem um outro tipo de significado para essas subjetividades que eu tenho chamado de racializadas e positivas. Quando você fala assim, né, de valorização da vida
E quando você dedica um tempo para pensar sobre, né, sobre esses movimentos, né, a gente entende que hoje, o mundo de hoje, a gente precisa, para poder se manter, né, valorizar a vida, precisa ter um mínimo de dinheiro, né? E mesmo que a gente não queira, a gente precisa brigar, né, para se ter o mínimo, para se manter seu conforto. Aí eu te pergunto, né, partindo desse olhar mercadológico, né, tendo em vista até a própria repercussão do espetáculo Paraíso, né? Essas produções positivas, elas geram lucro? Você tem algum tipo de apoio governamental ou de alguma empresa, né, para que esse movimento aconteça? É uma coisa que vai para além? Eu, atualmente, eu sou bolsista FAPESB, né? Então, eu estou ligado a um programa no Instituto de Letras da UFBA, então, já na reta final, digamos assim, nos 45 minutos, rolou a bolsa, porque, enfim, houve muito... A política de cortes vem acontecendo sucessivamente ao longo dos anos e o congelamento dos valores das bolsas também, mas, enfim, meu pai, o Baluaê, me ensinou para não reclamar das coisas, né? Então, mas, assim, pontuando de que, sim, hoje, atualmente, ligado ao programa de pós-graduação, eu recebo uma bolsa de pesquisador doutorando, né? Agora, sim, respondendo a sua pergunta, geram lucro, sim. Essas produções, elas geram lucro, sim, sobretudo as artísticas, né? Por que eu digo isso, né? Bem, como qualquer outro produto da indústria cultural que apresente um nicho identitário que possa ser explorado, vai gerar lucro, né? E o HIV, apesar de ter muitos afluentes, a história mainstream, ela se acostumou, ou ela foi forjada em torno de uma subjetividade e uma corporalidade específica, né? Então, que é o homem cisgênero, gay, do sul, sudeste brasileiro, de classe média, né? A dimensão da racialidade, ela até importa aqui, mas quando a gente vai ver essas festas de tipo, sei lá, The Week, San Sebastian, esses grandes conglomerados assim, parece que essa fronteira da racialidade fica diminuída, né? Ou diluída ali por uma dimensão do dinheiro, mas não se enganem, né? Tá ali, né? De uma narrativa específica sobre determinado corpo, né? Então, eu digo, para responder a sua pergunta, Anderson, eu digo que gera lucro, sim, mas gera lucro para um determinado tipo de produção localizado em um determinado lugar. Então, há uma geopolítica do dinheiro, há uma geopolítica desse incentivo, digamos assim, até público, que vai recair, sobretudo, no sul e sudeste brasileiro, né? Agora, mais contemporaneamente, a gente vê até um certo chamamento a essas subjetividades nortistas do Nordeste também, mas, por vezes, é sempre um movimento totêmico, né? De usar as nossas territorialidades como totemismo, né? De dizer que, olha, somos tão inclusivos que temos até pessoas do Norte e Nordeste. Mas, no fim das contas, se a gente vai farejar esse dinheiro, determinados nomes, determinadas companhias, determinados coletivos estão ali abocanhando uma certa parte desse dinheiro para produzir um tipo de discurso específico, né? E aí, para não ficar tão abstrato, eu vou dar um exemplo, né? O argumento que se usa hoje em dia em pró da indetectabilidade, né? Hoje em dia a gente se vê muito uma equação que é reiteradamente falada, né? I é igual a I, indetectável é igual a intransmissível e tal. E aí percebam a profundidade de minha crítica aqui. Não estou dizendo que isso não importa, pelo contrário, mas eu só estou chamando a atenção que, ao longo da história da HIV/AIDS, essa equação ela aconteceu em outro lugar também. O silêncio igual a AIDS, silêncio igual a morte. Então, se a gente pensa agora, por que indetectável é igual a intransmissível, ali dá conta de um pensamento e de um discurso específico que é completamente aliado com o interesse neoliberal da indústria farmacêutica.
Então, assim, produções que reiterem esse discurso, produções que batam palmas, façam ode a esse discurso, vão ter sempre incentivo. O que você não vê é incentivo, por exemplo, de uma produção que critique isso. Porque uma produção que critica isso, rapidamente ela vai ser taxada pelo lobby farmacêutico como de viés negacionista, anticientífico e tal. Muitas vezes nem incluindo as pessoas que serão usuárias daquela tecnologia, entendeu? Para saber os malefícios, os efeitos a longo prazo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, geram lucro, mas geram lucro ainda que segue uma geopolítica extrativista e colonial, a gente pode dizer assim. E é preciso, e aí eu faço de novo esse apelo ao movimento ecográfico, que é preciso escutar essa cena que me parece mais apropriado do que ver essas imagens, né? Escutar o que fica no silêncio é mais interessante do que olhar e ver aquilo que está ali rapidamente pronto, né? Sobretudo nesse tempo que a gente vive, onde tudo é instagramável e hashtagável, né? Onde que vai obliterar até esse sentido de ativismo, né? Então, que fica escondido. O que é ser ativista hoje em dia? É só botar uma hashtag e fazer seu papel na rede social, entendeu? Então, assim, é preciso pensar sobre esses lugares também, né? Mas que o dinheiro está rolando, porque as indústrias farmacêuticas elas têm setores específicos na área de comunicação e na área de marketing social apropriadas para fazer com que esses projetos de, entre aspas, conscientização, sem uma crítica a essa dinâmica de se manter preso a um medicamento diariamente, seja questionada, né? E isso altera completamente a subjetividade e a corporalidade, não só das pessoas que vivem com HIV, mas de todo o entorno, né? Com a noção de futuro. Ou seja, bem, se já vivemos isso, então para que cura? Entendeu? Então, vamos nos acostumar com isso e tal, e as indústrias farmacêuticas vão continuar lucrando sobre as nossas vidas ou barganhando com as nossas vidas, e a pauta da cura, por exemplo, deixa de ser importante, deixa de ser pensada. Outra coisa também é a dimensão do presente. Isso altera a nossa dimensão do presente. Quando se coloca assim, caralho, determinado medicamento me faz tão mal, é interessante que eu continue tomando ele, ou esse esquema de medicamento. Muita gente deixa de tomar o medicamento por isso, porque não se fala sobre os efeitos colaterais que determinados corpos e metabolismos têm ao encontrar com determinada classe de antirretroviral. Né? Então, assim, isso são questões que ficam pululando assim na minha mente, mas é isso. O dinheiro continua rolando e não está vindo para a gente. Sua resposta me levou para a pergunta de Igor. E aí, misturando quase a pergunta de Igor com a de para quem essas empresas, a quais produções essas empresas estão patrocinando essas produções positivas, sabe? Para que público elas querem patrocinar essas produções positivas que acabam, de certa forma, chegando a nós, né? Porque muitas das produções elas ficam subalternizadas a quem interessa patrocinar, a qual produção é interessante patrocinar, né? Para que a gente gere um conteúdo que alcance esse determinado público. Ou quais linguagens também, né, Rafa? Porque a sensação que eu tenho é que a esse público financiador que vai financiar essas produções interessam exclusivamente uma dimensão didática da coisa, digamos assim, né? A dimensão da prevenção, a dimensão isso que já está batido há 40 anos de pandemia. Então, assim, me interessa não. Eu tenho o sentimento de que a essas pessoas ou essas pessoas que estão em cargos de liderança que decidem para onde vão esse dinheiro, eles se interessam apenas por essa dimensão mais didática, né? Algo que mexa com a sensibilidade para entender a pandemia, por exemplo, é deixado de lado. Então, quantas iniciativas eu fui pesquisar até o nome aqui, a GlaxoSmithKline, a GSK, né, que é uma das indústrias farmacêuticas que está aí à frente dos antirretrovirais,
quantas iniciativas de linguagem artística ela patrocinou? Vários outros para pensar a pandemia, entendeu? Não é possível que a indústria farmacêutica, e eu falo indústria farmacêutica, esses vários conglomerados, né? Porque essa dimensão nova do capitalismo é isso, a gente não pode dar um nome, porque tá tudo perdido dentro da corporação mesmo, né? Então é isso. Ramon, eu vou pegar então aqui agora. É muito interessante escutar, é sempre muito agradável, né? Perceber assim e ter um pouco mais de acesso a todo esse conhecimento de vivência que você vem construindo aí, tanto na academia quanto nas suas produções também, né? Como o Luiz falou lá na pergunta que ele fez, ao longo desses 40 anos a gente viu mudar de uma forma assim talvez até drástica, e tem todo o movimento da internet, dessa nova geração e de uma aparente liberdade de poder falar sobre tudo, que essas produções positivas elas foram se transformando, né? Tipo, a imagem colocada ali sobre esses corpos atravessados pela sorologia do HIV/AIDS, ela foi sendo modificada ao longo desse tempo, né? E aí eu queria, na verdade, te pedir uma sugestão, né, para as pessoas que acompanham o Corre, sobre se você tem alguma indicação de produções positivas que tratam, né, as pessoas atravessadas por essa sorologia de forma positiva, de fato. E hoje tudo na timeline, no nosso movimento de subir e descer, é baseado no olho. Então, nesse movimento visual. Então, eu penso que e toda a história moderna, do pensamento moderno, vai ser construída também sobre essa quase que onipresença do olho, né? Então, tenho pensado em um movimento mais de escuta, como algo inventivo, né? Então, assim, eu separei aqui algumas dicas que me ajudaram muito no meu processo enquanto um corpo positivo, né, e racializado, para, enfim, não só escutar o que estava sendo dito, mas também para pensar planos de fuga do que era aquele cenário que era pintado sobre o HIV/AIDS, né? Então, assim, eu acho que o livro, depois daquela viagem que eu citei inicialmente, foi o primeiro livro, a primeira produção positiva que eu tive contato, eu acho que é um livro muito didático e que é escrito desde um lugar que borra esse corpo hegemônico do homem gay, cis, branco, classe média. Pelo contrário, vai falar de uma mulher cis, heterossexual, mas também de classe média, branca, enfim, aí as fronteiras ali vão se borrando, mas que fala de um outro lugar, né? Que não essa pandemia que a gente vê ao longo do tempo, né? Dessa epidemia que é construída a partir e sobre o corpo do homem gay, né? A Valéria Piazza Police também. Depois escreveu bastante coisas, assim, como coluna na internet e tal. É uma pessoa viva hoje, né? Uma das primeiras pessoas a acessar o tratamento com AZT, né? Desenvolveu também uma série de complicações por esse uso contínuo. Então, é uma memória viva, digamos assim, da epidemia do HIV/AIDS. Então, é um livro que eu indico depois daquela viagem. Tem uma série que é sueca, ela está disponível no YouTube, que se chama Não Enxuguem Lágrimas Sem Luvas. Então, tem uma dissertação também, que é uma dissertação do André Luiz Mesquita. Não é uma produção positiva, especificamente, pelo menos não é colocada assim, ele não se coloca nesse lugar, mas apresenta um histórico muito precioso assim, de como a arte ativista, ou essa arte engajada, essa arte de ação coletiva, assim, vinda também de corpos HIV positivos, do início da pandemia até hoje, tem modificado o cenário de reflexão, modificado a sensibilidade em torno dessa pauta. Então, eu indico, está disponível. A dissertação se chama Insurgências Poéticas, arte ativista e ação coletiva. Maria Silvino, né, uma artista trans da Baixada Santista. Ela tem um EP com uma música chamada Olhos Amarelos, mas também tem uma música chamada Discordantes, tem um EP A Carne, a Língua e o Vírus. Então, toda uma produção voltada para refletir essa história que atravessa o corpo dela também. Tem um EP
A Carne, a Língua e o Vírus. Então, toda uma produção voltada para refletir essa história que atravessa o corpo dela também. É uma mulher trans positiva. Mais recentemente, digamos que eu tive contato, a poesia do Danas Smith, que foi traduzido aqui pela Bazar do Tempo, pelo André Capilé. Aqui é esse livro aqui. É um corpo de uma pessoa não binária, negra, vivendo a realidade dos Estados Unidos e que vive com HIV também. Então, são poesias muito que tocam as nossas subjetividades aqui, de nós de 6 homens racializados aqui, né? A série de vocês, né? Paraíso, eu acho que não sei se está disponível, não sei como é que vocês estão fazendo isso por direitos e tal, sei lá como é que tá, mas indico também porque como eu já tinha falado no nosso encontro anterior, já aponta ali para lugares muito muito inovadores assim, para se compreender a atualidade da pandemia, né? E eu ia puxar o gancho, você foi maravilhoso. Eu falei, não, vocês também podem ir lá pesquisar e conhecer um coletivo chamado Corre, @Corre BA, umas bichas que estão produzindo muito, vem muita coisa boa por aí. Vai lá porque tem vaquinha online aberta, porque as bichas precisam de dinheiro para produzir o espetáculo. Então, quem ainda não conhece, está vendo esse vídeo agora, corre lá e vai ver que a gente está produzindo e muito. Ela faz E o o corre serviço dela. agora, você viu, mulher? Rápida, objetiva. Nasci para ser âncora. Ainda já dou a deixa. Ramonzinho, a gente está chegando ao final desse papo. Mas espera ainda, antes de... Espera aí, menina, que eu soube que vai rolar Maria Gabriela. Espera aí. Eu ia falar isso agora. Ela tá, Não sai, ela tá ela com chamou roteiro a na apresentadora. mão, entendeu? Ela vai puxar o dedo e Spoiler. passar a bola. Eu afastei até minha cadeira. Exatamente. Girar minha cadeira. Corre. É tiro, viado. Medo. Não ter o que comer. Fruta mordida. Fruta mordida é adubo. Reagente. Reagente. E penso que é um convite. Reage, gente. Na palma da mão. Na palma da mão, samba. Ouvi e guardei. Segredo. Segredos de liquidificador. Vitamina. Devasso. Puta merda. Eu. Brinde. Brinde. Imã de geladeira ou calendário. Intimidade. Intimidade. Pelos no ânus. Selfie. Selfie. Tenho gostado cada vez menos. Shade. Acorda, Marcos. Cura. A escrita. Salvador. Salvador é a que me dá diariamente régua e compasso. Fonte. Fonte. Times New Roman 12, espaçamento 1,5. Gosto na boca. Agora de pasta de dente. Verdade. Eu. Ficção. Eu também. Hashtag. 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 Hashtag, Amor. hashtag. Amor. O próprio. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Seja você sua prioridade. Eu tenho amor, é o que eu dou. Obrigada. É isso. Nosso encontro de hoje foi ótimo. Hoje o dia foi Olha, corrido. eu queria dizer uma coisa. Sigo Queria dizer travado. uma coisa. Eu vou sair mordendo todo mundo agora. Eu quero me adubar. Adorei também.
Primeiro de tudo, eu agradeço por você não ter dormido, né, Marcos? E segundo, O melhor vem no final, adoro. Pelo amor de Deus, alguém gravou isso! Estava atento, tá tudo gravado. Ele estava até travando, né? Mas não dormiu.